Meus irmãos e amigos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estou para fazer a nossa pré-aula da lição 3 do nosso segundo trimestre de 2024, que tem por título Fim dos Tempos. Louvo a Deus por mais essa oportunidade que Ele me concede de juntos aprendermos da sua santa e gloriosa palavra e de alguns assuntos que evidenciarão a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para resgatar a sua igreja antes mesmo da grande tribulação, por ocasião do arrebatamento da igreja. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias, e de toda a sua família, pela diretoria da nossa igreja e o conselho administrativo da nossa EBD. Louvo a Deus pela vida de todos que estão envolvidos nesse trabalho de escola bíblica, e louvo a Deus também pelos comentaristas e pelos nossos irmãos que faz as leituras diárias semanalmente. Que Deus continue nos abençoando, nos dando graça e sabedoria do alto. A lição de número 3, a qual vamos estudar essa semana, fala de inteligência artificial. Quando falamos de inteligência artificial, falamos do avanço da tecnologia, falamos do desenvolvimento, podemos dizer, diário da tecnologia, um desenvolvimento avassalador, podemos dizer assim. Agora, vamos aqui adentrar no nosso texto áureo. O nosso texto áureo está escrito assim: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela o livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de um lado para o outro. Vou só repetir aqui: muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Observe que na NTLH diz que sim, que muitos correrão de um lado para o outro e buscarão seres mais sábios. Está escrito assim. Observe que Daniel tem grandes visões e revelações divinas acerca de acontecimentos que aconteceria no fim. Só que ele disse: seles, feche o livro até o fim. Nós temos uma lição posteriores que vamos falar quando começou o fim dos tempos. E nós vamos aprender nas próximas lições. Só que ele disse que a ciência se multiplicaria. Meus queridos irmãos, nós estamos no avanço da inteligência artificial, no avanço da tecnologia. Quando falamos de avanço de tecnologia, somos, em alguns aspectos, obrigados a nos atualizar com a tecnologia. Por exemplo, quem faz parte do mercado de trabalho precisa se especializar para que esteja acompanhando o avanço da tecnologia nesse sentido do mercado de trabalho. Um mecânico, por exemplo, de automóvel, de máquinas pesadas, ele precisa se atualizar. Ele precisa estar por dentro das atualizações que está tendo nos automóveis. Carros que era carburado em injeção, e aí vem se evoluindo a cada dia, cada ano que passa é um modelo diferente, com mecânicas diferentes, né? Tudo está vindo de forma diferente. Então precisa se especializar. Em algumas empresas, por exemplo, dependendo da função que o homem exerce, seja um encarregado, um líder de grupo, é exigido um curso superior. Então, meus irmãos, nesse sentido, precisamos nos atualizar, precisamos estar por dentro desse assunto para nos preparar para a vinda de Cristo, não para extrapolarmos, não para querermos botar algumas coisas e não sermos dependentes de Deus, como o comentarista vai destacar na lição. Tem gente que ele está tão apegado com essas coisas, ele está tão dependente disso, que ele não lê mais Bíblia, que ele não ora mais, que não consagra mais, porque ele tem facilidade. Se ele precisa de um versículo, ele vai no Google, ele pede ao Google. Meus irmãos, precisamos ler Bíblia, precisamos a cada dia desbruçarmos na palavra de Deus, buscar a dependência de Deus, buscar a revelação do alto, da parte por meio
da oração, porque senão alguém fica tão dependente e se torna escravo daquilo que ele segue. Está escrito na palavra de Deus. Então, a nossa verdade prática está escrita aqui: a ciência se multiplica e a inteligência artificial cresce. A ciência está se multiplicando e a inteligência artificial crescendo a cada dia se desenvolvendo mundialmente, de tal forma que até nos lugares mais remotos, hoje a tecnologia está lá. É isso? Então nós vamos aqui aprender da palavra de Deus, dar uma rápida introdução aqui em cada ponto, em cada tópico da lição, para que os professores abram um leque para cada professor e o professor está aí aprofundando mais no assunto na sala de aula. Aqui nós temos os 3 objetivos específicos, que é, primeiro, entender o que é inteligência artificial. Segundo, explicar que o crescimento da inteligência artificial não tem limite. Terceiro, mostrar que o mau uso da inteligência artificial trará grandes transtornos para a humanidade. Então observe, o mau uso, né? Quem sabe usa de forma adequada, não vai ofender ninguém, não vai atingir ninguém, mas o mau uso traz grandes dificuldades para a humanidade. Então, meus queridos irmãos, nós estamos aqui falando sobre inteligência artificial. Vamos falar sobre inteligência artificial. Algo também que vai nos dar um entendimento acerca do fim dos tempos. Falamos na primeira lição sobre Israel, o relógio de Deus. Foi explicada na pré-aula, foi feito aí uma lição falando sobre o tempo histórico, e é importante entender sobre as 70 semanas de Daniel. Vamos ter uma lição também que vai abordar sobre esse assunto, porque Israel está aí enquadrado nas 70 semanas de Daniel. Mas vamos lá. Nós tivemos a segunda lição falando sobre pandemia, né? Sobre algumas pandemias, sobre alguns vírus que já vieram no mundo e outros que podem surgir daqui para frente. Mas qual é o objetivo de tudo isso? É importante. Qual o objetivo dessas pandemias? Qual o objetivo dessas inteligências artificial? O objetivo é um só: a implantação de um único governo no globo Terra. Esse é o objetivo. Um objetivo de um governo totalitário, né? O objetivo de um governo, podemos dizer, globalista. E esse é o objetivo de todas essas ações que estão ocorrendo no mundo. Então, podemos observar, eu falei sobre um sistema globalista. Hoje nós presenciamos um sistema de globalização. Existe o sistema globalista e sistema de globalização. Nós já vivemos nesse sistema de globalização. É importante entender, já que falei, eu vou aqui trazer uma pequena definição. O que é globalização? Globalização é um sistema comercial, onde países, podemos dizer, democrático e totalitário, comercializam entre si. Vou dar um pequeno exemplo. Por exemplo, Estados Unidos é um país pujante em democracia, enquanto a China é um país totalitário, mas eles conseguem comercializar entre si. O Brasil com outros países. O Brasil é considerado um país, podemos dizer, um país democrático, mas consegue comercializar com alguns países por aí. Então, veja só como o que é o sistema de globalização. O sistema de globalização é isso, um sistema comercial, né, de comercialização entre países. Então, nós temos um sistema globalista. Então, o que eu falei para os irmãos, tudo isso que estamos falando, tratando nessa lição, isso, o objetivo é implantar um único governo, um governo globalista. O sistema de globalismo é a implantação de um único governo, né? De um único governo. Veja que esses poderosos, podemos dizer, considerados poderosos, os senhores do mundo, eles criam, principalmente nos países totalitários, esses vírus, como pandemia e outros, estudamos na edição passada, para enfraquecer as demais nações,
para que as demais se curvem diante de si e aí implante o governo único. A implantação de uma única moeda, esse é o objetivo, né? A implantação de uma moeda única. E tudo isso está se arregimentando, né, se afunilando para um governo único. Mas para que isso aconteça, é necessário que a igreja saia da terra. Não é? Isso está em 2 Tessalonicenses, que o ministério da injustiça já opera. 2 Tessalonicenses, está aqui na lição, tem essa referência, 2 Tessalonicenses 2:7, que o espírito da injustiça já opera. Mas há um que resiste até que do meio seja tirado. Quem é esse que resiste? O Espírito Santo com a igreja, até que do meio seja tirado, por ocasião do arrebatamento. Mas ele vai dizer que o ministério da injustiça já está em ação. Então, observe o ministério. O espírito do anticristo já opera desde João. O espírito do anticristo já está operando. Assim como João Batista veio preparar o caminho para o Senhor, o inimigo também tem as suas estratégias. O inimigo, ele é imitador. O espírito do anticristo, ele tem as suas influências no mundo em que estamos vivendo. Então, o avanço da tecnologia por meio dessas inteligências artificiais tem aí, podemos dizer, a influência do espírito do anticristo por meio de homens maus, que o objetivo é, como se diz, o espírito da avareza, como disse Paulo, querendo, puxando só para si, enfraquecendo outras pessoas para querer ser grande. Em outras palavras, fazendo escada de um para subir, apagando a luz do outro para que a dele acenda. Então, meus queridos irmãos, nós devemos estar bem atentos, alerta acerca dessas coisas, e tudo isso nos faz nos preparar mais para aguardar a vinda do Senhor. Porque tudo isso mostra que Jesus está às portas e que muito em breve ouviremos o soar da trombeta do arrebatamento e subiremos para morar com Cristo enquanto essa terra entrará em um caos. Então, veja como é interessante nós aprender essas coisas. Muito importante. Nós temos aqui o primeiro ponto, o primeiro tópico, inteligência artificial. E o primeiro ponto, o comentarista vai trazer aqui uma definição que é inteligência artificial. Né? E o que é a inteligência artificial? Um preparo, uma criação de máquinas robotizadas que ocupam o lugar de seres humanos. Não é isso? Que ocupa o lugar de seres humanos, que age de forma que até como ser humano. Então, por exemplo, hoje nós temos máquinas autônomas que ela faz tudo sozinha. Aqui, por exemplo, na nossa região, teve uma época que teve uma exposição e apresentaram uma máquina autônoma que ela fazia tudo só. Do escritório a pessoa dominava ela, tem um poste na lavoura, ela desvia, planta, colhe, às vezes máquina para colher e para aplicar também o agrotóxico na lavoura. Então essa máquina trabalha só, não tem gabine, porque não precisa de operador. Então esse é o objetivo da inteligência artificial. Hoje temos alguns aparelhos, por exemplo, que ele funciona para que o homem não precise fazer nada, para que o homem, coisas que o homem tinha que fazer, esse aparelho faz. Tem um aparelho chamado Alexa, eu acho que é isso, e alguém instala ele dentro das suas casas e ele consegue apagar a luz, consegue fazer outras coisas, várias coisas na verdade, não é? Que muitas pessoas não necessitam mais de fazer, só fala com aquilo e ele vai fazendo. Classificação do sistema da inteligência. Nós temos aqui, o comentarista ele destacou 2, tem mais, se você fizer uma pesquisa mais aprofundada tem mais, mas ele destacou 2, a inteligência artificial fraca, conhecida também como a estreita. Não é? Essa se refere-se a sistema projetado para executar tarefas específicas e bem definidas, como reconhecimento de fala, visão, né, facial, porque reconhecimento de falas e visão facial. Esse sistema há uma criação de jogos artificiais que parecem reais. Mas deixe-me dizer uma coisa aqui, muita gente está entrando em depressão. Isso veio para influenciar principalmente as nossas crianças, adolescentes e jovens.
Mas isso não quer dizer que adultos não estão deixando ser levados por isso aqui. Tem muita gente deixando ser levado por certo tipo de jogos e outras coisas que vêm para justamente atingir o psicológico do ser humano. Pessoas que estão entrando em depressão, ansiedade exagerada por meio de jogos. Dias atrás fui em uma certa loja conversando com o vendedor e ele, numa conversa que tivemos, ele declarou que estava quase entrando em depressão, o casamento dele indo de água abaixo, quase perdendo a esposa porque ele estava em um jogo e esse jogo estava tomando tudo quanto era dele, o salário dele, e ele estava numa situação difícil. E eu aconselhei, rapaz, deixa isso de mão, aceita Jesus como Salvador da sua alma. Isso nos traz um despertamento, como principalmente para nós líderes, pais de família, para cada dia nós orarmos ao Senhor, dedicarmos mais na palavra, ensinar o nosso jovem, nossas crianças a cada dia, chegar mais perto de Deus e fazer eles reconhecer que isso não leva a lugar nenhum, só traz prejuízos e só Deus é quem nos dá a vitória. O outro ponto aqui que ele destacou da inteligência artificial é a Forte, também conhecida como geral. Trata-se de sistemas que possuem uma inteligência comparável à inteligência humana em diversas tarefas e contextos. Agora observe, hoje em alguns países eles já estão fazendo bonecas e bonecos para substituir o cônjuge. Olha onde estamos chegando. E alguém já está se utilizando disso. Meus queridos irmãos, Deus criou tudo perfeito. Deus não fez nada artificial. Deus fez tudo perfeito. Não é? Não existe nada artificial. Deus criou o homem, machos e fêmeas. Criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Nada substitui isso. Boneco não substitui mulher e nem boneco substitui homem. Mas infelizmente já existe alguns manequins que têm uma inteligência artificial que parece de seres humanos. Devemos, meus queridos irmãos, a cada dia ensinar a palavra com mais veemência e com mais propósito, com mais fidelidade, porque muitos estão fazendo isso para que distorça a palavra de Deus e o povo perca a dependência de Deus. O comentarista vai destacar isso aqui quando ele diz: vemos aqui o espírito que já opera em oposição a Deus. Vemos aqui o espírito que já opera em oposição a Deus, busca total independência de Deus, buscando total independência de Deus. Então o objetivo deles é levar uma humanidade sem dependência de Deus. Mas quem somos nós? Quem é o ser humano que não depende de Deus? A Bíblia diz que Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso que Ele manda a chuva para o justo e para os injustos. Essa terra ainda não foi destruída, porque ainda existe um povo que clama pelo nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, mas tudo está preparado, estabelecido por Deus. Então, por isso que o comentarista vai botar aqui no terceiro ponto: ninguém vos engane. Ninguém vos engane. No discurso de toda a época da igreja, o ministério da injustiça está em ação, o que nos faz lembrar que o fim está chegando. Então, todo o decurso da história da igreja, dos tempos bíblicos, o ministério da injustiça está em ação, sempre esteve em ação. Lembra quando ele tenta Jesus? Se tu és o Filho de Deus, Mateus 4, transforma as pedras em pão e come. Então ele tentou atacar Jesus naquilo que ele havia mais necessidade. Lembre-se de uma coisa: aquilo que você mais tem necessidade é onde o inimigo vai tentar nos atingir. Então Jesus tinha, a maior necessidade de Jesus nessa ocasião era comida, era 40 dias e 40 noites de propósito com Deus. E a partir daquele momento, o inimigo disse: se você é o Filho de Deus, você tem poder de transformar essas pedras em pão e saciar aquilo que você mais está precisando agora. Observe que Jesus disse assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso está escrito em Deuteronômio. Então o inimigo, quando vê Jesus citar a palavra, ele também usou a palavra. Judas disse que ele crê que estremece. Então, observe que ele usou a palavra. Ele levou Jesus ao pináculo do templo, dizendo para Jesus: olha, lança-te daqui abaixo. Também não está escrito, lá está escrito no Salmo 91, verso 11. Assim, não está escrito: lança-te daqui abaixo, porque os anjos
O céu te dará ordem, tu não tropeçarás em uma única pedra lá embaixo. Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, observe, precisamos estar munidos com a palavra, porque o inimigo também é estrategista, ele vai querer usar a palavra para nos atacar, para nos atingir de forma dissimulada, de forma, podemos dizer, mal interpretada, para querer nos tentar. Ele não se dá por vencido, leva Jesus a um monte muito alto, mostra a Deus todos os reinos da terra. E diz, tudo isso eu te darei, se prostrar e me adorar. Veja que ele disse que todos os reinos da terra, os reinos terrestres, não é, deste mundo, está sob o domínio dele. Então veja que os reinos que não servem a Deus, aquele povo que não serve a Deus, quando ele fala de reino, fala de grandes governantes do mundo, ele está dizendo, está no domínio dele. E ele disse que daria, e o Senhor disse, está escrito, adorarás só o Senhor teu Deus e só a ele servirás. E expulsou ele da presença dele. Os anjos desceram e o adoraram e o serviram naquele momento. Então, meus irmãos, com isso nós vamos tomar muito cuidado, andar vigilante, porque o inimigo, ele é sagaz. Ele anda ao derredor, como disse Pedro na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 8, rugindo como se fosse um leão, procurando quem possa tragar. Procurando a quem possa tragar. Ele tem as suas artimanhas, não é? Ele muda de tática, mas o objetivo é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Então vamos lá. Agora nós chegamos aqui no segundo tópico. A ciência se multiplicará, o que falou Daniel. A ciência tem se multiplicado, não é? A cada dia. Agora observe, crescimento exponencial. Agora observe, o progresso na área da inteligência artificial tende a acelerar ao longo do tempo, ressaltando em avanço cada vez mais significativo em períodos relativamente curtos. Então está só avançando, a ciência vem só avançando a cada dia. Diz assim, esse crescimento é impulsionado por uma combinação de fatores, incluindo o aumento da capacidade computacional, melhorias em algoritmos e métodos de aprendizado. Então, veja que essa tecnologia ela vai avançando a cada dia com mais proporção, com mais força, vai criando força. E a cada dia que se passa, ela vai criando força, vai ganhando força e vai crescendo. Agora nós temos aqui, vou pular aqui desse tópico, no 2.2 diz assim, algoritmo. O que é algoritmo? Isso é interessante, não é? O algoritmo é uma inteligência artificial que tem, por exemplo, no nosso aparelho de celular. Por exemplo, aquilo que você mais gosta de acessar no seu celular, o algoritmo vai entender que é aquele tipo de conteúdo que você gosta. E ele vai mandar com mais proporção no seu aparelho. Então, cuidado o que você está acessando no seu celular. Cuidado. Então, tem gente, uma vez uma pessoa disse assim, por que essas coisas aparecem no meu celular o tempo todo quando eu abro? É porque quanto mais você acessa algo, mais o algoritmo vai me enviar para você com mais proporção. Ele vai entender que é aquele tipo de conteúdo que você gosta. Então, cuidado, o algoritmo é isso. Dependendo do que você gosta, ele vai entender que você gosta daquilo e vai enviar. Então, meus irmãos, isso seja onde for, isso é no Kawaii, no TikTok, no YouTube. Por exemplo, se nós assistimos o canal da nossa igreja, diariamente, sempre estamos assistindo, toda vez que nós abrir o celular, vai aparecer um vídeo lá, com um vídeo, seja leitura diária, seja uma pregação, alguma coisa assim, porque o algoritmo entendeu se você gosta daquele tipo de conteúdo. Então pare, meu querido irmão, analise isso, muito bom aqui o assunto. Então, a vigilância, Jesus admoesta seus seguidores para não se deixarem dominar pelos prazeres e cuidado deste mundo, pois do contrário estarão despreparados para a sua vinda. Então, Jesus adverte, como o comentarista destacou aqui, acerca dessas coisas, para que nós tenhamos máximo de cuidado, tenhamos controlar os nossos ânimos, para que não venhamos
abrir vazão para certo tipo de coisa, porque muitas coisas pode fazer com que alguém perca o arrebatamento da igreja. Então devemos estar bastante vigilantes, atento, pedindo sempre a Deus que nos ajude a vencer essas coisas. O terceiro tópico, perigo de ir para... Deixa eu só voltar aqui. Perigo da inteligência artificial para a humanidade. Perigo da inteligência artificial para a humanidade. Falta de transparência. Veja que o comentarista botou aqui algo interessante. A falta de transparência. A falta de transparência em sistemas de inteligência artificial, particularmente em modelos de aprendizagem profundo que pode ser complexos e difíceis de interpretar. Então veja que a falta de transparência vai dizer que é uma questão complexa. A falta de transparência, principalmente na inteligência artificial, tem trazido alguma complexidade. Então qual é o objetivo com essa falta de transparência? É trazer algo para a humanidade, às vezes podemos até dizer assim, de forma que engane o povo. Então nós temos aí alguns elementos surpresa, não é isso? Alguns elementos surpresa. Então, de alguma forma, eles estão trabalhando de forma oculta. Então, como eu falei para os irmãos, o objetivo é trabalhar na mente do povo, para que o povo entenda que o mundo precisa de um único governo, para que o povo entenda que precisamos de uma única moeda. Então eles vão trabalhando, vão preparando a humanidade para receber esse grande homem, como é conhecido, entre aspas, esse grande homem, entre aspas, para conquistar essa massa humana que está aí no mundo. Então, de alguma forma, eles já estão preparando para o governo, como a Bíblia relata, o governo do anticristo. O anti quer dizer que é oposto a tudo que é de Deus, faz oposição a tudo que é de Deus. Então, tudo que está ocorrendo é um preparo, então, para o governo do anticristo. Corrida armamentista. Isso também vai falando, dando seguimento sobre a inteligência artificial, como a gente vamos entender aqui, como essas guerras, por exemplo, há alguma criação de armas de forma oculta e de forma secreta, podemos dizer, para que não seja revelado, e estão surgindo alguns elementos surpresa nessas guerras que estão acontecendo. Mas qual é o objetivo então dessas guerras? O objetivo da guerra, principalmente da Rússia com a Ucrânia, como destacou aqui o nosso comentarista, o professor Lorival, que ele que comentou essa lição, comentamos junto, mas especificamente foi ele essa aqui, é chegar na porta de Israel. O objetivo da Rússia é chegar na porta de Israel. Exige um estudo mais aprofundado, exigiria tempo para nós falar sobre isso, não é isso? Sobre Gog e Magog. Tem um livro do pastor Abraão de Almeida, que tem por título A Rússia, Caminho de Israel. No nosso português, o título desse livro é Israel, Gog e Magog. Então, Gog, como sabemos, é o príncipe de Meseque de Tubal. Hoje, alguns estudiosos chegam a dizer que esse Gog seria a Rússia. E quem seriam os Magog? Os seus confederados, ou os países confederados. E observe que, de alguma forma, aqueles países ali vizinhos de Israel estão tentando atacar Israel de todo jeito e se aliando. Hoje existe uma aliança entre China e Rússia de forma secreta, como está aqui o nosso comentarista falou, dessas inteligência artificial, sobre essa, podemos dizer, falta de transparência. Então, de forma secreta, a Rússia com a China tem uma aliança. Hoje existe lá uma via chamada Via da Seda, com 300 mil quilômetros de extensão, ligando a China e a Rússia. O projeto é chamado de Euroásia, para que haja uma união entre eles. Qual é o objetivo? Destruir Israel. Então, com tudo isso que estamos vendo, observando e analisando, é o fim. Estamos conscientes que o fim está próximo e que Jesus
vai vir buscar a sua igreja a qualquer momento. Estejamos atentos, estejamos alerta. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, professores da escola bíblica. Procure se aprimorar e estar aqui estudando esta lição. Que Deus abençoe a todos de forma grandiosa.